Pessoal, antes de iniciar aqui, eu peço a vocês que, se possível, deixe aí o seu gostei e se inscreva em nosso canal caso você ainda não seja um inscrito. E ative o sininho de notificações, porque só assim o YouTube te notificará de vídeos novos todos os dias de Quando Me Apaixono. Agradecemos a cada um de vocês e vamos ao vídeo de hoje. Voltando então para uma cena com Renata. Renata alcança Aníbal e a leva algum tempo para se convencer, mas ela o faz vir para a Bonita para ficar os 2 dias, talvez até ele se recuperar. Ela tem que lhe oferecer um emprego cuidando então de sua égua, a Cicana, embora ele diga que nunca cuidou de animais. Aníbal então lembra a Renata que ela é amiga de Augusto e ele não quer nada com Augusto e nada que tenha a ver com ele. Renata diz que seu marido e Augusto não se dão bem. Aníbal diz que seu marido é um homem inteligente, então ela segue sua própria história contando novamente sobre não conhecer seu pai e sua mãe, não o amando. Então ela conhece a dor de ter as pessoas que deram a vida a você e não o amando como você também passou por isso. Finalmente Aníbal então se convence de ficar, já que não há opções enquanto ele entra em seu carro. Então os dois têm muito o que compartilhar, já que ela perdeu sua mãe e não conheceu o amor de um pai. Agora vamos falar da nossa sonsa preferida, a Roberta. Roberta está fazendo amizade com Germano, o novo associado das empresas Monterrubio, o cara com quem ela derramou o café no primeiro encontro. Então, ela constrói a história de que seu casamento com Matias durou apenas alguns meses por causa de... Ela adoraria contar a história para ele, mas na empresa não, ninguém gosta dela lá. Então ele a convida para jantar algum dia e ela de imediato aceita. Nada fácil, ela, hein? Então, na mansão Monterrubio, as empregadas estão tirando as coisas de Josefina de casa. Gonçalo quer que a Regina remodele e redecore a casa, mas ela diz que vai ter tempo para isso depois, quando a empresa estiver estabilizada para sempre. Gonçalo também conta a ela sobre o novo sócio. Novamente ele se oferece para comprar outra casa para ela, mas ela diz que sem as coisas de Josefina, o ar já está mais limpo. No escritório, então, da mansão Monterrubio, Adriana e Matias estão trabalhando para separar os salários de Roberta. Adriana menciona que Roberta parecia muito casual com o novo associado da empresa. Matias sentia a mesma coisa, mas preferia não interferir. Adriana então lembra a ele que ela não gosta de Roberta para começo de história. Enquanto isso, lá na Cruz do Desamor, Augusto está levando na pobre mesa com um abridor de carta. Droga! Você veio atrapalhar ainda mais as coisas. Tudo está ficando mais complicado. Minha imagem com Renato está piorando. Eu não posso permitir isso. Mesmo que eu não queira, tenho que mudar de estratégia com aquele intruso. Talvez seja ele, meu suposto filho, o que não irá então, Renato e eu. Fala então Augusto muito revoltado. Ele já está então começando a planejar alguma coisa para que possa usar o seu filho para atrair Renata de vez para a sua vida. Em A Bonita, Renata contou a história a Jerônimo. Jerônimo não está feliz com a permanência de Aníbal na fazenda A Bonita. Ele está dizendo não fortemente, depois de pensar que Renata estava brincando. Renata disse que ofereceu a Aníbal pagamento, comida e um quarto enquanto ele cuida de Cicana, sua égua. Jerônimo repete que não concorda com a permanência de Aníbal, porque ele é filho de Donante. Jerônimo está finalmente conseguindo viver em paz e feliz em sua fazenda com sua esposa. Renata lembra a Jerônimo que ele tinha jurado que esta era sua fazenda e ela poderia encomendá-lo como sua proprietária. Jerônimo insiste que não quer que Aníbal fique, então Renata puxa outro cartão. Ela lembra que deixou Marina ficar aqui, mesmo que fosse uma situação desconfortável. Jerônimo ainda não se convenceu, então Renata ativa o seu charme e começa a o beijar. Lázaro encontra um Ezequiel muito preocupado e fala com ele. Lázaro diz que ele parece carregar o peso do mundo inteiro. Ezequiel diz que a atitude de Augusto em relação a ele é muito suspeita. Ele tem a sensação de que Augusto está suspeitando que Ezequiel abriu a boca sobre a Aurora e talvez até sobre o jorro de uva. Lázaro então ignora isso com a mente de Ezequiel. Ezequiel insiste que está tendo um pressentimento muito forte e feio de que algo possa lhe acontecer. Ele não consegue parar de trabalhar na empresa, então onde está, nem muito menos na fazenda de Augusto, e não pode dar as costas para Augusto agora. Ele sente que sempre terá que trabalhar para Augusto. Lázaro então está preocupado com seu melhor amigo.
De volta então à mansão Monterrúbio, Inês veio contar a Regina sobre suas preocupações com Constância e o bebê. Regina concorda então com Inês que Constância está se envolvendo muito pessoalmente com o caso lá do centro. Regina não acredita que Constância fez e comprou para o bebê dessa mulher. Regina então vai falar com Constância, se necessário, vai pedir a ela para não cooperar mais com o centro. Esta menina está brava com o bebê que está chorando desesperadamente. Essa mulher só não é a mãe, mas recebe um telefonema do médico do manicômio da prisão. Esses são cúmplices de Josefina com certeza. Ela fala então sobre o dinheiro que ele ofereceu a ela. Enquanto isso, lá em A Bonita, Aníbal parece ter passado por 3 pratos cheios de tudo que Manuela cozinhou. Então ele diz que desde que sua avó morreu, ele não comia tão bem. Manuela pergunta se ele tem espaço para sobremesa. Renata diz que também vai comer sobremesa. Enquanto isso, Augusto valsa, ou melhor, entra em um ataque de raiva gritando pedindo por Renata. Jerônimo sai para confrontá-lo, dizendo que não entendeu que não quero você na minha fazenda. Augusto então pede para falar com seu filho Aníbal. Aníbal diz, não quero falar com você. Então Augusto fala, deve ser por isso que você veio. Aníbal diz, sim, mas não estou mais interessado em fazer isso. Foi um erro vir conhecer você. Se você não queria que eu nascesse, então agora você não deve se preocupar comigo. Minha avó me disse que este homem só tinha dinheiro e muito mal para dar a qualquer pessoa que se aproximasse dele. E que tentou se livrar de mim quando eu ainda estava no ventre dela, da minha mãe. Então, tanto Jerônimo quanto Renata ficam impactados com a nova informação. Augusto então insiste que é tudo mentira, afirma que a avó de Aníbal não o suportava. Ela não suportava a ideia de que ele levasse sua filha embora. Acusou a avó de Aníbal então de ser uma pessoa controladora. Augusto então quer ligar para Hortência para esclarecer as coisas, mas Aníbal não deixa. Jerônimo intervém, tenta acalmar então a todos. Aníbal então diz, sou eu que queria conhecê-lo, eles não querem nem ouvir de você. E se você não se interessasse por mim, por que veio então a Bonita me procurar? Então Jerônimo diz a Augusto que essa é uma pergunta muito boa. Augusto afirma que Renato fez pensar sobre tudo isso. O mínimo que eu poderia fazer é ouvir Aníbal e depois explicar as coisas como ele as viveu. Renata concorda que sempre há 2 lados em cada história. Jerônimo sugere que todos se sentem, mas Augusto ainda é áspero e impessoal, ainda chamando Aníbal de menino, de moleque. Jerônimo então diz, ok, se você está interessado em conhecer seu pai e você não está interessado em esclarecer as coisas com a pessoa que se diz ser seu filho, então por que você não sai de minha fazenda? Então Renato insiste com Aníbal para tentar falar com Augusto. Talvez eles possam então se encontrar amanhã, depois que todos eles descansarem um pouco e se acalmarem. É neste momento que Augusto então afirma que está com consciência limpa e começa a ir embora. Mas Jerônimo pergunta se ele realmente acredita que sua consciência está limpa quando ele acabou de tratar tão rudemente alguém que poderia ser seu filho. Antônio e o padre Severino conversam sobre se devem cancelar o pedido para conseguir um novo padre. Eles concordam que Antônio e o padre Severino, eles podem cuidar da igreja. Antônio então pergunta quanto tempo Marina vai ficar na igreja. Padre Severino tem certeza de que assim que os bebês nascerem, ela vai querer se mudar e começar um novo lugar em algum lugar. Então Antônio consegue alguma aprovação por telefone para ficar com o padre Severino. Enquanto isso, Augusto sai da fazenda Bonita. Matheus, para variar, não fica de boca fechada e de boca aberta diz para Carlos que Ezequiel conversou com ele sobre o que aconteceu com Álvaro e Aurora. E é assim que Augusto descobre que Aurora está viva e que Ezequiel traiu ele. Agora ele tem certeza de tudo o que ele suspeitava. Por outro lado, Aníbal está se desculpando com Jerônimo pelo problema. Jerônimo então culpa Augusto. Renata protesta então levemente, mas ela se comporta muito bem com Aníbal. Aníbal então agradece a Renata e Jerônimo por tudo. Marina, por outro lado, fica feliz com o acordo que Antônio e o padre Severino fizeram. Em seu então espírito atual, a companhia dele será muito boa para ela para variar. Renata está acomodando Aníbal em seu quarto. Ela agradece novamente por ele ter ficado na fazenda lá. Então ele agradece muito mais. Ela diz que ele é bem-vindo por lá. Bom, trocando de cena na prisão, Josefina Branca, o médico e a mulher estão se encontrando. A história sobre o plano ter funcionado perfeitamente com Constância.
A menina conta que Constância comprou com um anjol e chumbada. Josefina e Branca ficam surpresas ao saber que o doutor deu a menina a ela. Bom, Josefina pergunta à doutora se ele roubou. Josefina e Branca então ficam sorrindo, ninguém sabe quem realmente é a mãe desse bebê. Bom, Regina está visitando Honório e Constância para explicar a ela se envolveu demais com a criança. Regina então pede a Constância que não venha trabalhar no centro e não se envolva com as mulheres, é política do centro. Constância então parece assustada, mas não está disposta a deixar de ir ao centro. Quando então Regina sai, Honório diz a Constância que concorda com Regina. Constância sugere então que adote um bebê, mas Honório diz que eles estão muito velhos para passar por aqueles brinquedos e noites em claras. Ezequiel e Alzira estão cuidando do bebê, ele está muito assustado e ansioso, ele está preocupado com ele e com tudo que pode acontecer. Por outro lado, Augusto está arranjando algo ruim para Ezequiel com um cara alto que parece muito rude, nada de bom sairá disso. Augusto ainda está irritado com a aparência de seu filho, o Aníbal. Aníbal então o chama de desgraçado e acusa o vilão de ter abandonado sua mãe ainda grávida e sabendo que o filho dela era ele também, e mandando ela ir embora e nunca mais voltar. Augusto está então com uma birra de alta definição 2 novamente. Aníbal também está louco, diz que o conheceu e não tem mais nada para fazer aqui. Todo esse espetáculo já foi o suficiente para saber quem é seu pai. Então Aníbal vai embora cuspindo fogo. E agora é a vez de Renata delatar Augusto. Ela discorda sobre como ele recebeu a notícia ou como ele lidou com toda a situação. Tudo o que ela sabe é que esse menino veio para encontrar suas raízes. Então ela se coloca no lugar dele. Ele acabou de descobrir quem era seu pai. Ela entende sim Aníbal. Ela acabou de descobrir quem era seu pai e agora ele está em paz consigo depois disso. Augusto insiste que o menino está totalmente errado. Então, é neste momento que Renata lhe dá conselhos não solicitados. Pense nisso como um do seu comportamento. Descubra a verdade e talvez perceba que essa criança poderia ser sua. Então ela fica muito irritada dando conselhos a Augusto e não quer ouvir nada. Augusto também é bem mal criado com ela, viu? Então ela sai e Augusto chuta as velas em sua mesa do centro. Birra ainda na hora certa. Pobres velas. Bom, agora vamos falar sobre Carina. Carina feliz por Jerônimo emprestar dinheiro para a construção de sua casa. Lázaro fica maravilhado com a generosidade de Jerônimo e ao mesmo tempo se pergunta por que Ezequiel ainda está trabalhando com Augusto. Carina diz, então talvez eles os tratem bem. Então Lázaro dá um bem grito, não. Que tipo de casa fazem você? Quão grande é sua cozinha? Quantas crianças? Quantos quartos? Ele muda então de assunto, fazendo então perguntas sobre como construir, como planejar então a casa do casal. Ele não quer detalhes então de contar para Carina como é então a vida do seu melhor amigo lá na fazenda de Augusto. Matilde e Carlos também estão conversando. Ele está falando sobre essa mulher que vem ajudá-lo a fazer vinho. Ela não vai subjugá-lo, só vai ajudá-lo. Matilde diz que afinal foi bom a mãe de Carlos ter vindo treinar um pouco. Carlos insiste que a ama como ela é. Matilde fica mudando de assunto quando ele fala sobre a visita enológica de novo. Obviamente Matilde está com ciúmes antes mesmo de que essa mulher chegar, antes mesmo dela conhecer. Ela já presume quem realmente essa mulher pode ser. Ela tem medo que seja muito bonita e elegante e possa usurpar o seu lugar. Então, Matilde não deixa Carlos falar o que ele tem para contar. Matilde começa a falar sobre o casamento e então o assunto fica em volta sobre o casamento. Ela quer casar já. Carlos para esse destino então falar sobre essa mulher e então começa a beijar Matilde. Ele também não quer ter uma confusão com ela. Então ele acaba não contando o que ele deveria contar sobre essa mulher que está para chegar. Essa mulher se chama Priscila, já comentada aqui no nosso canal anteriormente. Ela vai fazer da vida de Matilde um inferno.